Oi, pessoal. Aqui é a professora Beatriz. Tudo bem com vocês? Nessa quarentena vamos ter uma aula online, né? Eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, para sanar algumas dúvidas, para servir como devolutiva também. Nesse vídeo eu vou focar em temas da AP, e um dos temas que vai cair nessa AP é o Teorema de Tales. E eu vou trazer aqui para vocês uns slides que eu montei com o teorema, tá? E vamos fazer com que isso seja como se fosse a nossa aula mesmo. Né? Para que vocês copiem tudo no caderno, como se fosse a aula mesmo, tá? Então, tá aqui, ó, Teorema de Tales. Vamos colocar para assistir essa aula. Aí, ó, então, né, copiem aí, ó, Teorema de Tales. Se vocês precisarem, vão pausando os vídeos para vocês irem copiando os slides. Eu também vou deixar disponível os slides para vocês lá no formulário Google que eu vou montar da atividade, tudo bem? E eu vou descobrir quem tá assistindo esse vídeo agora, hein? Aí as habilidades que a gente vai trabalhar são essas duas, né? A MA24 e a MA12, todas tratam de teorema de Tales ou semelhança de triângulos, que é um tema muito semelhante, né, um outro. Aí aqui está a definição do teorema de Tales. A interseção entre um conjunto de retas paralelas por retas transversais formam segmentos proporcionais. Então, se a gente olhar a imagem, vamos tentar traduzir essa frase. A gente tem aqui três retas paralelas, R, S, T. E tem duas retas transversais. O que significa transversais? Elas cortam as retas paralelas, né? E o que significam retas paralelas? Se eu continuar, né, esticando elas aqui, né, continuar o desenho delas, elas nunca se cruzam. Já essas duas, né, aqui está em vermelho e está em verde, se eu continuar desenhando, elas vão se cruzar, não são paralelas. Então, o que significa isso aqui, o teorema? Que tanto essa reta e essa, que são transversais, formam segmentos proporcionais. Então, ó, esse segmentinho aqui, ó, que vai de A até B, é proporcional a esse segmentinho aqui, ó, que vai de B até C. Esse segmentinho que vai de D até E é proporcional ao que vai de I até F. E com isso a gente pode montar duas frações, tá? Sempre com as medidas, ó, na linha da reta transversal, ó, tá vendo, ó? Reta vermelha, os segmentos em vermelho. Reta verde, os segmentos que estão na reta em verde. AB, BC, tá aqui, e DE, EF, tá aqui. Aí, gente, sabendo isso, eu já trouxe exemplos, desde o mais simples, né, até o mais complicado. Então, nesse exercício 1 aqui, o objetivo é descobrir o valor do x, né? E como eu sei que o teorema diz que os segmentos são proporcionais, eu já vou observar aqui, ó. Se esse segmento aqui vale 15 e esse outro vale 5, o que eu já observei? Que esse é 3 vezes esse valor, não é? 3 vezes 5 não é 15? Então, logo, esse valor também vai ser 3 vezes o valor que eu quero descobrir, né? Então, 3 vezes que número vai dar 20? Fica meio difícil. Por isso, a gente tem que usar a regrinha de 3, né? Montar as frações e usar a regrinha de 3 para solucionar esse tipo de problema, porque a gente não consegue imaginar assim tão fácil, né? Que número vezes 3 que vai dar 20? Então, ó, seguindo a linha vermelha, eu vou montar uma fração, ó, 15 e 5, tá aqui. Seguindo a linha verde, eu vou montar outra fração, ó, 20 e x, tá aqui. Vou fazer a regrinha de 3, que é a multiplicação em cruz. Vou fazer 5 vezes 20, ó, pus aqui, que deu 100, e x vezes 15, que dá 15x, né? O 15 está multiplicando o x, tem um pontinho aqui de vezes escondido, passa dividindo em forma de fração, e 100 dividido por 15 dá 6,66666, uma dízima periódica. E se eu fazer 6,66666 vezes 3, de fato vai dar 20, certo? Aí o exemplo 2 é a mesma coisa, ó, eu quero descobrir o valor de x utilizando o teorema de Tales. Então, vou montar duas frações, seguindo as linhas, ó. Certo? Então, ó, reta em vermelho, x sobre 1, tá aqui. Reta em verde, 3 sobre 2, tá aqui.
Vou fazer a regrinha de 3, né? Multiplica em cruz. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 3, 3. Daí ficou aqui, né? 2x igual a 3. O 2 passa dividindo. 3 dividido por 2 dá 1,5, certo? Um exemplinho mais complicado, um exemplinho que a gente vai chegar em uma equação de primeiro grau um pouquinho mais complexa de ser resolvida. Mas a gente vai tentar resolver com todas as estratégias que a gente já conhece. Então, primeiro passo, ó, eu tenho que descobrir o valor de x de novo, só que agora, ó, aqui eu tenho uma equaçãozinha, ó, x menos 4, e aqui eu tenho x mais 1. Mas eu vou seguir o mesmo processo, eu vou montar duas frações, seguindo as linhas, ó, transversais. Então, ficou lá, ó, x menos 4 e o x mais 1, tá aqui. O 4 e o 6, tá aqui. Vou multiplicar em cruz. Então, ó, o 6 vai vir aqui multiplicar o x menos 4, coloquei aqui, ó. E o x mais 1 vai lá junto com esse 4 aqui, ó. Então, ficou 4 vezes x mais 1. O sinal de igual, ó, continua aqui no meio. Aqui, gente, a gente vai fazer aquela propriedade que chama distributiva, ó. Então, ó, o 6 vai fazer a distributiva com o x e com o 4. Então, ó, 6 vezes x, 6x. 6 vezes 4, 24. Aí, aqui, ó, 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1, 4. Certo? Os parênteses, né, depois que eu faço a distributiva, eles somem. E perceba que o sinal aqui do meio, né, o sinalzinho de menos que estava aqui, ele se manteve. E o sinalzinho de mais que estava aqui, ele se manteve. Agora, eu tenho que resolver essa equaçãozinha de primeiro grau, lembra disso? O sinal de igual é o nosso guia. De um lado dele tem que ficar os números que tem o x. Do outro lado dele tem que ficar só os números sozinhos. Então, ó, esse 4x eu tenho que trazer junto aqui do 6x. E esse menos 24 tem que vir aqui junto só do 4. Então, ó, inverti o lado deles, ó. O 4x veio junto com o 6x e o 24 veio junto do 4. Lembra que a gente tem que inverter os sinais. O menos 24, ó, virou mais. E o 4x, ele é positivo, ele virou menos. Aí, eu vou fazer 6x menos 4x. Né? 6 menos 4 é 2, no caso, então, 2x. 4 mais 24, 28. Aí, o 2 aqui tá multiplicando, passa dividindo em forma de fração. 28 dividido por 2 igual a 14. Tá aqui. Então, o valor de x, nesse caso, é 14. Gente, se não tá entendendo, pausa, volta, explicação. Tenta fazer sem me ouvir. Assiste, tenta fazer no caderno. É assim que se aprende. Você tentando fazer sozinho. Assistir o exemplo, repete o mesmo exemplo no caderno, não tem problema, tá? Vamos lá, para mais alguns exemplos. Aqui, ó, o exercício 4 é um exercício de teorema de Tales. Eu tenho aqui uma rua, outra rua. Tenho aqui, ó, parece, né, são terrenos. Terreno 1, terreno 2 e terreno 3. A frente, ó, desse terreno aqui para essa rua é 15. O do terreno 2 é 20, o do 3 é 25. E para a rua B aqui, ó, eu só tenho desse terreno. O terreno 2 é 28 metros. Então, eu tenho que descobrir quanto vale o do terreno 1 e o do terreno 3, que eu chamei de x e y. Eu vou fazer do y. Perceba aqui, gente, que é como se o teorema de Tales, ele virou. Aqui, ó, a reta verde, essa é uma transversal, e a vermelha é outra. Essas outras aqui que são as paralelas, né? A gente virou. Então, para descobrir o y, eu vou usar esse terreno 2 com o terreno 3. Vou seguir as retas transversais para montar as minhas frações. Então, ó, eu vou usar aqui, ó, primeiro, ó, o x com o 28, tá lá? O 25 com o 20, tá lá, ó. Tá vendo, ó? Segui as retas, vermelha e verde. Fiz a regrinha de 3 normal. 20y, 28 vezes 25 dá 700. O 20 passa dividindo, né? 700 dividido por 20 dá 35. Agora, eu quero que você faça sozinho o valor do x. Então, a dica que eu dou para vocês. Vocês têm que seguir a linha vermelha. Então, vocês vão usar o x com o 28. Montei a primeira fração. Aí, a outra fração, ó, eu vou usar o 15 com o 20. Aí, eu vou fazer a regrinha de 3 como aqui e vou descobrir o valor do x. Então, para vocês fazerem no caderno de vocês.
E o último exemplo, tá? É uma questão da FUVEST. Então, ele tem um enunciado aqui, eu pus para vocês, ó. 3 terrenos têm frente para a rua A e B, como na figura. Então, tá aqui. 3 terrenos, rua A, rua B. Ok, até aí tudo bem. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Então, essas divisas aqui, ó, são perpendiculares à rua A. O que significa isso? Que elas são paralelas, ó. São paralelas. Qual a medida da frente para a rua B de cada lote? Sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros. Então, ó, eu não tenho nenhuma medida aqui. Eu não tenho valor de x, nem de y, nem de z, que é a frente para a rua B. Só que eu sei que toda essa frente inteirinha vale 180 metros. Então, aqui nesse exemplo, a gente vai ter que usar esse valor total, porque eu não tenho um valor dividido, como no exemplo anterior, tá vendo? Aqui, ó, eu tinha o valor da rua B, um valor, né? Era 28 metros. Aqui eu não tenho. Então, eu vou ter que usar o valor total para fazer as minhas contas. Só que, então, lá na rua A, a gente vai ter que fazer o valor total aqui também. Como? Eu vou somar os valores que eu tenho, ó, 40 mais 30 mais 20 dá 90, certo? E agora eu vou usar também os valores totais para fazer as minhas frações. Então, eu vou fazer primeiro aqui para descobrir o valor do x, né? A frente desse terreno para a rua B eu chamei de x. Então, o que eu vou usar? Eu vou comparar o x com que valor que está aqui? Com o total, que tem 180. Então, tá aqui, ó, x e 180. E do outro lado, eu vou usar o 40 com o total da soma aqui, que é 90. Então, tá aqui. Aí, eu vou fazer a regrinha de 3. 90x, 180 vezes 40 dá 7.200. Passo 90 dividindo, lá, x igual a 80 metros. Então, x vale 80. Agora, eu quero que você faça no seu caderno para y e para z. Então, ó, dica. Eu vou comparar o y com 180, primeira fração. E vou comparar daí quem? Do outro lado lá, o 30 com o 90. E para fazer o de z, também, outra conta aí, gente. Você tem que fazer mais duas contas, né? Mais duas regrinhas de 3. É o z com o 180 e o 20 com o 90. Prestem atenção nesses exemplos. Quero que vocês refaçam todos eles em casa. Tentem fazer esses que eu deixei aqui, tá bom? E bons estudos. O Teorema de Tales vocês já conhecem lá do 8º ano, né? A gente estudou no 8º ano. E qualquer coisa pode me mandar lá no Zap, eu atendo todo mundo, tá? Tentem respeitar o horário que a gente tá usando para fazer, né, os plantões de dúvida, tá? E é isso aí, pessoal. Dá um joinha, né? Se inscreve no canal. Tá? Alisson, Guilherme, assiste de novo o vídeo. Eu tô falando nomes porque eu quero ver se vocês assistiram, hein? Depois eu quero que vocês venham falar comigo, tá? Um beijo, gente. Bons estudos.